Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Muito bem, nós vamos falar sobre a vida de Davi e tentando olhar para a vida de Davi sob esta perspectiva. Um homem segundo o coração de Deus. Essa é uma afirmação muito interessante e muito profunda da Bíblia a respeito dessa personalidade do Antigo Testamento. Um homem segundo o coração de Deus. Como seria um homem segundo o coração de Deus? Talvez esse seja o sonho da maior parte dos cristãos espalhados ao redor do mundo. Serem pessoas segundo o coração de Deus. Pessoas que andam com Deus, que amam a Deus e que participam dos seus propósitos de uma maneira intensa, efetiva. Homens a quem o Senhor elogie, de quem o Senhor fale bem. A Bíblia diz que Deus falou bem de Jó. Observaste meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal, justo, íntegro. O que é que Deus tem para dizer a nosso respeito? Que avaliação Deus pode fazer hoje das nossas vidas? Qual seria a frase que Deus usaria para se referir a nós, aos nossos corações, à atitude que nós temos no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta séria. Essa é uma pergunta relevante. Essa é uma pergunta da qual a maior parte foge, porque nunca é fácil falar de nós mesmos. Por isso que nós gostamos tanto de observar os defeitos dos outros, porque chamando a atenção para os defeitos dos outros, nós ocultamos um pouco os nossos próprios defeitos. Talvez por isso Jesus tenha dito: quem és tu para ver o cisco no olho do teu irmão enquanto tens uma trave no teu? Tira primeiro a trave no teu olho e terás condições de enxergar melhor o cisco no olho do teu irmão. A ideia é, quando você focaliza na sua própria vida e nos desafios que você tem pela frente, você já não se preocupa tanto com os problemas do outro, com os defeitos do outro. Não no sentido de que você não se importa, mas você não julga. Porque importar-se é diferente de julgar. Tem gente que julga pensando que está se importando. E isso não é bíblico e não é o desafio de Deus para nós. De forma que quando essa pergunta vem, como é que Deus nos vê? A pergunta que vem na sequência desta é: como nós nos vemos? Será que nós temos nos visto como somos? Ou será que nós temos criado uma imagem a nosso respeito? Há um livro chamado Pensamentos, de um autor extraordinário chamado Blaise Pascal, que diz o seguinte: o problema do amor próprio é que, se a pessoa for sincera, ela não conseguirá amar-se de fato com todos os defeitos que tem. Todos nós temos muitos defeitos, essa é que é a grande verdade. O mesmo Blaise Pascal diz assim: sem dúvida é um mal ser cheio de defeitos, mas é um mal ainda maior ser cheio deles e não querer reconhecê-los. Então todos nós temos muito defeito. E o Blaise Pascal afirma isso. O problema do amor próprio é que ninguém consegue amar a si mesmo de uma maneira íntegra, plena, com a consciência dos tantos defeitos que tem. Então qual que é a estratégia, qual que é a saída do amor próprio? Criar uma autoimagem idealizada, sem defeitos, que embora a própria pessoa não possa amar, ela apresenta para as outras a fim de que as outras amem essa imagem. Trocando em miúdos, como eu sei dos meus defeitos e não posso gostar de mim com tantos defeitos, eu falo de mim como se eu fosse perfeito, para que as pessoas que estão ao meu redor me amem. E aí eu sinto que a minha vida é melhor e faz mais sentido se eu perceber que as pessoas que estão ao meu redor me amam. Mas isso não engana Deus. Isso pode enganar quem está perto de mim. Isso pode enganar as pessoas com quem eu convivo, mas não enganam Deus. De forma que quando eu penso em como é que Deus me vê, eu também penso em como é que eu me vejo, porque se eu for sincero, eu vou olhar para mim como sou, e aí eu vou enxergar exatamente o que Deus enxerga. E vou saber o que Deus vê quando me vê. E vou poder conversar mais seriamente sobre o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Quem é esse homem da Bíblia que é chamada pessoa segundo o coração de Deus? Como é que Deus vê esse homem? Por que que ele tem essa qualidade de ser chamado dessa maneira?
Deus chama Samuel e diz: Samuel, vá até a casa de Jessé, porque ali eu encontrei alguém segundo o meu coração. O autor de Hebreus, falando de Davi, diz: era um homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem e que lições ele tem para nos ensinar? É sobre isso que eu queria falar com você hoje. O que é que significa sermos uma pessoa segundo o coração de Deus? E o texto que eu vou ler com você está em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do 1º verso. É um texto interessantíssimo que nos ajuda de uma maneira muito interessante a saber o que é e o que não é sermos pessoas segundo o coração de Deus. 2 Samuel 12, a partir do 1º verso, diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Natã era um profeta que ajudava Davi, que ministrava ao coração de Davi, era um instrumento de Deus na vida de Davi. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, porque pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou, e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Até aqui. Sermos pessoas segundo o coração de Deus. Qual é o segredo? O que é que significa que uma pessoa seja segundo o coração de Deus? Primeiro, nós precisamos entender o que isso não é. E ser uma pessoa segundo o coração de Deus não significa ser uma pessoa perfeita. Davi não era um homem perfeito. E esse texto que nós lemos se dá no momento da vida de Davi em que ele mostrou ser tudo aquilo que nós não esperaríamos dele.
Você sabe que Davi reinou sobre Israel e foi o maior rei da história de Israel. Davi conquistou áreas, territórios, governou com mão forte. O exército de Davi era sobremodo poderoso, ele era imbatível na batalha. Deus o abençoava, o usava. Davi construiu um palácio suntuoso, maravilhoso. O reino nunca foi tão próspero. Ele treinou pessoas que assumiram no seu lugar o comando dos exércitos. Joabe era o seu general, saía nas batalhas. Chegou uma época que Davi já não precisava mais sair para a guerra, porque ele tinha homens perfeitamente qualificados para fazer isso em seu lugar. Ele podia desfrutar de tudo que ele tinha conquistado. E aqui a gente já aprende uma primeira lição que nem faz parte do programa, mas que eu queria compartilhar com você. As coisas começam a entrar na nossa vida, o pecado começa a entrar na nossa vida quando a gente se acomoda. É só faltar trabalho, é só faltar luta, é só faltar batalha que o pecado já começa a encontrar mais espaço. O homem que precisa saldar problemas, resolver situações, ele ora de noite. Aquele que não precisa tem tempo para ficar na internet. O homem que precisa pegar o touro no chifre, como a gente diz, solucionar situações difíceis, ele clama ao Senhor. O que não precisa pode ficar na frente da novela. Davi começou a cair quando entendeu que podia acomodar-se e já não precisava mais lutar diante do povo. Ele estava um dia olhando para os seus domínios. Eu fico pensando como seria ser Davi, olhando para os seus domínios e pensando, tudo isso é obra minha. Porque a acomodação gera orgulho. Até porque para justificar que você está parado, você tem que dizer assim, mas eu já fiz muito. Não, mas eu já dei a minha contribuição. Há uns anos eu chamei um homem muito bem sucedido, muito importante na sociedade, que já tinha servido muito na igreja, mas estava afastado, e perguntei para ele, por que é que você não volta a dedicar-se como já dedicou-se no passado? Ele disse, olha pastor, a minha contribuição para a igreja eu já dei. Agora eu quero descansar. Note, para que você possa parar, para que você possa acomodar-se, você precisa do orgulho. Porque é o orgulho que diz para você, mas você já fez muito, mas você já trabalhou, mas olha o que você fez. Tem gente que não fez metade do que o que você já fez. E o coração vai se ensoberbecendo. Davi olhava para os seus domínios e dizia, isso é meu. Olha quanta coisa eu construí, nunca na história alguém fez o que eu fiz. E aí nessa passada de olhos pelo seu império, ele se deparou com uma mulher bonita, nova, elegante, banhando-se nos seus domínios. E aí, o orgulho é sutil, é sorrateiro. O orgulho é enganador, porque quando você olha para o que é seu, a tendência é encontrar as pessoas que estão dentro do que é seu e achar que elas também pertencem a você. É como um empresário que acha que o funcionário também é patrimônio dele. É como o marido que dá uma boa casa para a esposa e acha que ela é mais um objeto da casa. É como o pai que acha que o filho é mais alguma coisa que ele tem. E Davi viu aquela mulher tão bonita, tomando um banho tão bonito, que ele falou, tá aí, olha uma mulher que me pertence, faz parte dos meus domínios. E a Bíblia diz que Davi mandou buscá-la e deitou-se com ela. Só que Davi não contava com algo que muitos casais de namorados também não contam, que relação sexual pode engravidar. E aí a Batseba engravidou. E o Davi ficou todo chateado. Por quê? Porque a Batseba era casada. E o marido dela era do exército de Davi. Estava, sabe onde? Na labuta. Trabalhando, batalhando, lutando, defendendo Davi. E Davi entrou em desespero. Meu Deus, eu tive uma relação com a mulher do outro, o outro está lá lutando e ela engravidou. Como é que se explica isso? E Davi teve uma ideia. Porque o orgulho tem ideia que só o diabo consegue ter. Eu vou trazer Urias, ele deita com ela já está grávida, mas ninguém precisa saber ainda. Quando o menino nascer, Urias vai pensar que é dele, afinal de contas ele veio aqui, passou umas férias aqui, deitou com a sua esposa e depois voltou para o campo de batalha. E ele fez isso, trouxe Urias de volta. Urias, você é um bom soldado, porque quando você está fazendo coisa errada, um abismo chama outro abismo, diz a palavra.
Você fez uma coisa errada, você precisa fazer outra. E outra, e outra, e outra, e outra. E a mentira pede outra, e outra, e outra, e outra. E Davi diz assim: Urias, eu quero te dar um presente. Você vai ficar em casa, descansar, tenha relações com a sua mulher, curta a sua esposa, depois você volta para a batalha. E Urias diz: não. Não, mas eu tô mandando, eu sou o rei, pode ficar. Urias vai para casa. Só que Urias não se conforma, que os amigos dele estão lá na guerra e ele está em casa. Então sabe o que ele faz? Ele senta na porta de casa, ele não entra até amanhecer para ele voltar para a batalha, porque ele não acha justo que tenha gente guerreando e ele fique deitado com a sua esposa na cama. E ele não tem relações com a sua mulher. No outro dia, Batseba conta para Davi: Urias pipocou. Não funcionou a sua ideia. Davi tem outra ideia, pior, porque um abismo chama um abismo maior. Ele manda uma carta para Joabe e manda Joabe colocar Urias na linha de frente. Porque uma coisa era óbvia na guerra: um soldado da linha de frente tinha 99% de chance de morrer. Era o soldado do confronto, daquele primeiro contato. Até por isso não se punha grandes guerreiros nessa primeira linha, para que eles pudessem seguir na batalha um pouco mais. E Davi manda Joabe pôr Urias na linha de frente. Joabe obedece, não entende, mas obedece. Como toda pessoa leal faz. Pode até não entender, mas obedece. Quando somos leais a Deus, podemos até não entender, mas obedecemos. E Urias morre naquele dia. Urias morre e Davi toma Batseba para ser sua mulher. Um dia Natã vai à casa de Davi e lhe conta essa história que nós lemos. Davi já não falava com Deus, porque o pecado faz isso. O pecado afasta-nos de Deus. Davi já não falava com Deus. Davi já não orava. Davi já não era mais aquele compositor que ele era. Note que Davi não era um homem perfeito. Talvez eu e você que está me ouvindo agora, não tenhamos na nossa biografia uma cena tão horrorosa como essa de Davi. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa perfeição. E Natã foi mostrar isso para Davi. Natã foi incumbido de mostrar isso para Davi. Davi, posso te contar uma história? Porque Natã era um sábio profeta. E às vezes as histórias chamam mais atenção do que as informações. Davi, eu posso te contar um caso, Davi. Aconteceu aqui no reino. Conte, Natã, o que está acontecendo no meu reino? O que está acontecendo, Davi, é que um homem rico, que tem tudo à sua disposição, ovelhas, bois, jumentas, cavalos, tudo que é animal, propriedades, um homem muito rico, recebeu uma visita em casa. E esse homem muito rico, para atender essa visita, não quis pegar um dos seus animais para matá-lo. Ele foi e roubou uma cabritinha de um vizinho pobre, que não tinha nada, só essa cabritinha. Sabe aquela da família? Sabe aquele cachorrinho da família que dorme na cama, que senta na mesa? A família está comendo, o menino joga um franguinho e ele vem e come. Sabe aquele animalzinho que já é adotado pela família? Esse pobre só tinha essa cabritinha, dormia na cama, comia na mesa, era de estimação. E esse rico matou essa cabritinha para atender o seu vizinho. Você acredita nisso, Davi? A Bíblia diz que Davi irritou-se. Porque o pecado do outro é irritante, o nosso é que não é. E muitas vezes o tanto que nós nos irritamos com o pecado dos outros tem a ver com o tanto que desejamos fugir dos nossos. Porque gente que reconhece as próprias fraquezas não fica se preocupando com os pecados dos outros nesse nível da irritação, da revolta. Mas Davi revoltou-se. Esse homem merece morrer. Quem é esse safado? Ele vai ter que pagar 4 vezes a cordeirinha. Onde já se viu não tem misericórdia. E Natã olhou para Davi e disse: tu és esse homem, rapaz. Tu mais do que todos os outros. És tu mesmo. O safado é você, Davi. Porque Deus te deu tudo, homem. Tudo. Todas as mulheres virgens desse reino podem pertencer a você. Todos os domínios desse reino são para você. E você foi mexer com a única mulher de Urias, a mulher do amor dele. E Davi diz uma frase
que eu quero compartilhar com você como a primeira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi diz: pequei contra o Senhor. Primeira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus: capacidade para reconhecer erros. Não é perfeição, mas é capacidade de reconhecer erros. Davi podia ter mandado matar Natã também. Davi podia mandar matar todas as pessoas que lhe afrontassem. Mas tem uma hora na vida, meu irmão, minha irmã, que você tem que descobrir que não adianta matar ninguém para esconder os seus defeitos. Não adianta destruir o outro para se sentir uma pessoa melhor. Davi percebeu isso. Não adianta ficar matando gente para ocultar o meu pecado. Eu pequei contra o Senhor. Não foi contra Urias, não foi contra Batseba, não foi contra o reino, foi contra Deus. Ricardo Gondim diz que o pecado é um punho cerrado na direção de Deus. Todo pecado é pecado contra Deus. Davi sabia disso. E ele diz: pequei contra o Senhor. Primeira característica, reconhecimento dos próprios erros. Eu comecei essa mensagem citando Blaise Pascal. É sem dúvida nenhuma um mal ser cheio de defeitos, mas é um mal maior ainda ser cheio deles e não querer reconhecê-los. O problema do arrogante, do orgulhoso, é que ele quer fingir que não tem pecados, que não tem erro, e a humildade não consiste em ser perfeito, a humildade consiste em reconhecer que perfeito é Deus. E que nós temos problemas. E que nós precisamos da misericórdia de Deus para solucionar os nossos problemas. Reconhecer os próprios erros. Pequei contra o Senhor. E sabe o que acontece, irmãos? Natã diz: e o Senhor perdoou o seu pecado. Porque é isso que faz essa relação maravilhosa entre nós e Deus. Que eu reconheço o meu pecado e Deus o perdoa. Não se trata de reparar o erro, o que com certeza deve ser feito na sequência. Não se trata de poder mudar o que foi feito, o que não é possível. Não se trata de pagar penitência. Trata-se de reconhecer e receber o perdão. Arrependimento é igual a perdão. Essa é a matemática da Bíblia. Quem se arrepende é perdoado. Davi diz: pequei contra o Senhor. E a primeira frase que Natã lhe diz é: e o Senhor perdoou você. Se eu fosse Natã, eu ia dizer: pecou mesmo, safado. Se eu, na minha humanidade, eu sou tão carnal, e eu ouvisse Davi dizer pequei, eu ia dizer: ainda bem que você reconhece. Pelo menos isso. Ou talvez, como eu tenho ouvido tantas pessoas falando, eu diria: agora não adianta. Agora não adianta querer reconhecer. Agora você vai cair na real? Nós somos tão maldosos, mas Deus é tão bom. Você se arrepende, Deus perdoa. As pessoas podem nunca perdoar, mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Primeira característica. Talvez você tenha medo de reconhecer erros. Talvez você tenha preocupação. Será que as pessoas vão continuar me amando se eu reconhecer os meus erros? Eu não sei se as pessoas vão continuar aceitando você quando você reconhecer os seus pecados. Mas eu sei de uma coisa. Deus ama você. E mesmo que todas as pessoas abandonem você, o Senhor acolherá o seu coração. Reconheça erros, não seja dono da verdade, não queira ter sempre a última palavra. Esse é o sinal dos arrogantes. O sinal dos que andam com Deus é essa prontidão em reconhecer as próprias falhas. Um coração quebrantado e contrito, diz a Bíblia, o Senhor não rejeita. O Senhor Jesus disse que 2 pessoas entraram no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, Lucas capítulo 18. Te dou graça, Senhor, porque não sou como este publicano. Eu sou dizimista, eu sou íntegro nos meus caminhos, eu não faço nada errado e assim por diante. Eu sou a 8ª maravilha do mundo. Mas Jesus fala que aquele publicano batia no peito, não podia nem olhar para o céu e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui dizendo: este saiu justificado e não aquele. O fariseu orou de si para si mesmo, mas o publicano encontrou perdão na presença de Deus. Primeira característica, reconhecer os próprios erros. Segunda característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Há muitas, eu vou falar sobre 3 hoje. Segunda característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Coragem para entrar na presença de Deus e submeter-se à sua soberania. Ah, como a igreja de hoje precisa aprender essa lição.
Eu tenho dúvida se a igreja de hoje é segundo o coração de Deus. Porque a igreja de hoje até entra na presença de Deus, mas não tem essa coragem de se submeter a Deus. Davi entra na presença do Senhor. Por quê? Porque Natan disse, o Senhor perdoou o seu pecado, Davi, mas o menino vai morrer. E a Bíblia diz que Davi entra numa campanha extraordinária pela vida do menino. Jejua, chora, deita no chão, não toma banho, não se veste com roupas reais, fica ali como se fosse um morto-vivo, pedindo a misericórdia de Deus, falando com Deus e intercedendo para que Deus tenha misericórdia e mantenha a criança viva. Mas a Bíblia diz que o tempo passa e a criança morre. Ela tinha ficado doente e finalmente morre. Aí os servos de Davi entram em crise. Se esse homem quase ficou louco com a criança doente, agora que ela morreu, esse homem vai ter um treco. Ele vai cometer alguma loucura, diz o texto. E eles começam a cochichar entre si. Eu dou notícia. Você dá notícia. Não, eu não. Vai você. Não, você que é mais próximo do Davi. Não, eu não. Eu. E ninguém quer falar com o homem. Você já quis dar notícia ruim pra gente que é meio doido? Pastor, morreu o filhinho do fulano. E ele não sabe ainda. O senhor vai precisar avisar. A minha perna até treme. Eu conheci um pastor amigo, muito amigo, pastor de Osasco, da primeira IPI de Osasco, que precisou dar a notícia do falecimento de um filho para um pai pela segunda vez, porque aquele pai estava perdendo na ocasião o segundo filho. O primeiro tinha morrido afogado na praia e anos depois o outro morreu afogado na piscina. Imagine o que é para um pastor dizer para o mesmo homem que novamente, depois de algum tempo, o seu filho morreu. Um outro filho morreu. Eu não queria estar na pele desse pastor. Você também não quereria. Os servos de Davi não queriam dar-lhe a notícia. Mas Davi percebeu que eles estavam cochichando. A criança morreu, ele pergunta. E alguém diz, morreu. Eu fico imaginando, tente ser criativo comigo aqui. Quem disse morreu deve até ter fechado os olhos e esperado a confusão. Mas a Bíblia diz que Davi vai, toma um banho, se perfuma, troca de roupa e pede comida. Ninguém entende nada. Mas espera aí, se ele quase ficou louco com o menino doente, agora que morreu, ele está voltando ao normal? E eles vão perguntar para Davi, Davi, o que aconteceu? E Davi diz algo, meus irmãos, que eu queria ver a igreja evangélica dizendo hoje. Enquanto o menino estava vivo, eu clamei a Deus, pensando comigo mesmo, quem sabe Deus inverterá isso. Mas uma vez que o menino é morto, a vida segue. Deus levou, a vida segue. Isso é coragem, irmãos, porque nós somos de uma geração que só volta a viver se Deus responder sim. Se Deus responder não, a gente entra em crise, abandona a igreja e acabou para nós. Davi não foi assim. Davi seguiu em frente, Deus disse não é não. Essa é marca de gente segundo o coração de Deus. Coragem para entrar na presença de Deus, mas também para aceitar que a vontade de Deus é soberana. Deus deu, Deus tirou, disse Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, pastor, isso é Antigo Testamento. No Novo não é assim. Mentira, claro que é. Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Isso é o que eu peço para ti hoje. Contudo, disse o mesmo Jesus, não seja feita a minha vontade é essa, mas seja feita a tua. Coragem, coragem para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Maria disse isso para o Senhor. Cumpra-se na tua serva o teu querer. Paulo orou 3 vezes para que lhe fosse afastado um espinho na carne, e o Senhor lhe disse, a minha graça te basta. Coragem! A igreja de hoje precisa de coragem para submeter-se a Deus, para confiar em Deus, para receber de Deus o que Deus tiver para dar. Isso significa que nós não vamos mais pedir, clamar, orar. Não, Davi está nos dando exemplo. Enquanto houver esperança, chance, enquanto a resposta definitiva não vier, eu vou clamar até o fim. Quem sabe Deus vai me dar essa vitória, mas se Ele não der, eu levanto, tomo um banho, lavo esse rosto, passo um perfume, ponho uma roupa e saio para viver, porque eu sei que o Deus que não me respondeu essa oração continua cuidando de mim.
Eu não sei que oração você está fazendo a Deus e eu não sei como Ele vai responder a sua oração especificamente. Mas eu oro por você, para que seja a resposta de Deus qual for, você siga em frente no caminho da fé. Jesus seguiu em frente. No jardim do Getsêmani, Deus lhe disse não. Não vou passar de você esse cálice, meu filho. A minha vontade é que você beba dele até o fim. E Jesus levantou-se, encontrou os discípulos dormindo e disse: vamos, porque o traidor se aproxima. E terceiro, eu vou terminar. Terceira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus: confiança que o futuro vai ser uma bênção. Aleluia! Primeiro, capacidade de reconhecer os próprios erros. Segundo, coragem para entrar na presença de Deus e coragem para submeter-se à soberania de Deus. E terceiro, confiança no futuro de Deus. A criança morre, mas a vida segue. Davi já está casado com Batseba, ela já é sua mulher. O passado ficou para trás e ele tem que ficar. Quando a gente faz um concerto diante de Deus, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. A igreja precisa parar com essa maluquice de falar para a gente convertida que ela precisa buscar informações do passado para tratar essas informações tudo de novo, porque o apóstolo Paulo nos diz que se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O crente é um novo nascido. Quem nasce não tem passado. Bebê não tem passado. Quem nasce na fé não tem passado. O passado ficou para trás, tudo é novidade de vida. Davi segue em frente, ele está casado com Batseba agora. Eles têm uma relação sexual e ela engravida outra vez. Sabe de quem? De Salomão. Você sabe o que significa o nome Salomão? Salomão significa a paz que voltou. Olha que lindo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque Davi não vivia do passado, Davi olhava para frente. Davi não dirigia o carro olhando pelo retrovisor, Davi dirigia o carro olhando para o para-brisa, para a frente, vendo o cenário que estava pela frente. Quem olha para o retrovisor enquanto dirige vai bater. A criança morreu, outra está por vir. O nome da que vai chegar é Salomão, que significa a paz está de volta. E quando Natã vem visitar o menino, ele dá um nome de Gedidias, que significa, sabe o quê? Amado. Deus ama essa criança. Deus ama essa família. Com toda a tragédia da biografia dessa família, Deus não deixou de amar esse povo. Meu querido, você que está ouvindo essa mensagem agora, por favor, ponha isso na sua cabeça. Eu não sei o que de mal você já fez no seu passado. Peça perdão e uma vez perdoado, siga em frente em nome de Jesus. Volte a sonhar, a paz está de volta. Comece a nominar os seus sonhos. Chame os seus sonhos de Salomão. Chame os seus sonhos de Gedidias. Chame a sua família de Salomão. Chame a sua família de Gedidias. Chame o seu trabalho de Salomão, o seu trabalho de Gedidias. Somos amados e a paz está de volta. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Uma pessoa segundo o coração de Deus não é perfeita. Nem poderia ser. Perfeitos são os arrogantes que não querem aceitar que têm defeitos. Mas uma pessoa segundo o coração de Deus tem capacidade de reconhecer erros, coragem para se submeter e confiança para viver no futuro de Deus. O Salomão está chegando, a paz está de volta. O Gedidias vem aí, o amor ainda é o vínculo da perfeição. Senhor Deus, Pai de amor, nós precisamos tanto de Ti. Precisamos que a nossa vida volte a ser Salomão. A paz que retorna. A paz que vem de novo. Precisamos que a nossa vida volte a ser Gedidias. Na certeza de que somos amados por Ti. Faz-nos pessoas segundo o Teu coração, ó Deus. Desejamos isso. Queremos isso, clamamos por isso, ansiamos por isso. Como Jesus cumpriu o que Davi não foi capaz de cumprir, para nos dar o exemplo e a força. Nós agora oramos no nome dele, para que o Senhor nos dê a graça de sermos pessoas segundo o Teu coração. Não seremos perfeitos, sabemos disso. Mas saberemos reconhecer os nossos erros diante de Jesus.
Saberemos ter coragem para nos submetermos à tua soberania como se submeteu Jesus. E saberemos confiar para o futuro, assim como Jesus confiou e ressuscitou dentre os mortos. Pai amado, recebe a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.